E aí, rapaz? Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, meu querido. Deixa eu fazer uma pergunta antes de mais nada. Pode. Aquele hambúrguer estava gostoso do tanto que pareceu no Stories? Tava melhor do que parecia, viu? Eu morri de rir. Perdi Tava o melhor do equilíbrio. que estava parecendo, professor. Tudo Agora, bem, padre? eu já tô com esse aspecto de quem tá. Eu só preciso arrumar a altura aqui, porque eu fiquei com a cabeça cortada, não tô? Mais ou menos. Fica à vontade, fica à vontade. Vou arrumar direitinho. Eu vou colocar mais um livro aqui para apoiar o iPad. Um minutinho. Tá abaixo lá. Agora. Pronto. Então, o que você estava falando do sanduíche? Eu estava dizendo que já estou com um aspecto rústico. Estou sem corta-cabelo desde novembro do ano passado. Aí apareço comendo um sanduíche daquele, pronto. Não sou um troglodita, mas já dei entrada na papelada. Excelente, excelente. E você, professor, como tem vivido? Tá bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Graças a Deus. Como é que vão os cursos? Está indo bem? Graças a Deus, hoje a gente está tendo uma abertura de turma. Para a glória de Deus, nós abrimos 4 turmas esse ano. Sim. Uma no dia 13 de janeiro, uma no dia 9 de março, uma no dia 6 de abril e outra hoje. As 3 primeiras esgotaram no primeiro dia e a outra está esgotando dentro de algumas horas, graças a Deus. Você se importaria de falar um pouquinho? Porque muitos seguidores meus que não sabiam que você era um professor de inglês me perguntavam depois, em particular, como que funcionavam os seus cursos, e eu não soube dizer. Claro. Eu até, na verdade, até separei para a gente conversar sobre isso hoje. 4 princípios. Não, então pode mandar do jeito que você quiser, porque eu achei que a gente não ia ter oportunidade. Não, vamos sim. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouquinho do que eu separei aqui. No finalzinho eu falo um pouquinho como é que funciona o método. Vai ser um prazer. Pode fazer o dia que você achar. Eu acho que vai fazer mais sentido. Eu separei aqui, padre, 4 princípios espirituais que eu opero, que eu emprego, que eu implemento na minha metodologia para ajudar adultos a chegarem até a fluência. Uhum. Então, o primeiro deles, que eu queria que a gente conversasse um pouquinho, está no livro de Lucas, capítulo 10, quando Jesus visita Marta e Maria. E Marta está ocupada, atarefada, de um lado para o outro, correndo, fazendo 500 coisas. E a Bíblia fala que Maria simplesmente se ajoelha aos pés de Jesus e agarra os pés dele. E a Bíblia fala que tem uma hora que Marta chega para Jesus e fala assim: Senhor, o Senhor não se incomoda que eu estou aqui limpando a casa, fazendo comida, pagando as contas, pagando os boletos, e a minha irmã está, abre aspas, né, sem fazer nada, ajoelhada aos teus pés. E aí Jesus responde: Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Uma só é necessária. A sua irmã escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. O que tem a ver isso comigo para fluência na minha cabeça? A vida não tem pena do nosso sofrimento. A vida não tem pena dos nossos afazeres. A vida não tem pena daquilo que nós estamos atarefados, sobrecarregados. Nós vamos ter aquilo que nós escolhermos. Não aquilo que nós gostaríamos. Não é aquilo que eu estou sofrendo. E eu me chamou a atenção esse versículo esse final de semana, porque nem o próprio Jesus se coloca no caminho entre a minha escolha e aquilo que eu tenho. E eu queria que você falasse para a gente sobre isso, padre. É mais ou menos isso mesmo, porque muita gente... Nós estamos aqui falando de influência, mas tem tanta gente hoje sofrendo, querendo outros sonhos, e a gente tem uma tendência de achar que a nossa reclamação, que a gente ficar fazendo birra, chamando a atenção, com atitudes, né? Que Deus vai olhar e a gente vai de uma certa forma, a gente vai ter algo diferente do que a gente escolheu. Mas pelo que eu vejo Jesus dizendo nessa passagem, nós vamos ter não o que merecemos, o que achamos, o que sonhamos, ou a vida não vai ter pena do nosso sofrimento. Nós vamos ter aquilo que a gente escolher. Queria que você compartilhasse a sua visão sobre isso com a gente. Olha, primeiramente, o texto a que você se referiu é muito sugestivo
do ponto de vista antropológico, a gente entende muito a antropologia cristã a partir dele, porque são dois posicionamentos que nos sugerem um. Aquele velho ditado que nós usamos, né? Nem tanto o céu, nem tanto o mar, nem tanta terra, sempre para mostrar que entre duas possibilidades nós podemos fazer uma síntese delas e construir uma. Marta e Maria, elas funcionam assim dentro do contexto evangélico, como dois caminhos de espiritualidade que são perfeitamente valiosos. Aquela pessoa que descobre a espiritualidade da prática, então eu sou aquele que faz muita caridade, eu me movo na direção do outro, e aquele que no outro lugar está Maria, com um outro modelo de mística, que é o modelo da reflexão, da vida interior. E Jesus, de alguma forma, faz um elogio naquele momento à postura reflexiva de Maria. Mas não significa que ele esteja desprezando todo o cuidado. E eu me lembro que na live que nós fizemos anteriormente, nós falamos do conceito de esperança enquanto uma operância, né? Algo que nós fazemos, desculpa o neologismo, mas algo que nós operamos enquanto esperamos, fazemos, construímos. Então ele faz também não é que ele esteja desprezando a capacidade que Marta teve de construir aquele momento para ele, não. Ele apenas está salientando que naquela hora a espiritualidade que cabe é a espiritualidade da escuta. Toda vez que nós vamos fazer escolhas, o professor, de alguma forma nós estamos tentando conciliar as duas posturas em nós. E nada pode ser mais salutar nos nossos processos de escolha do que quando nós fazemos a via de Maria, que é o caminho da reflexão, que é o caminho da escolha mais refletida. Uma característica muito presente no homem contemporâneo, na mulher contemporânea, é justamente o fato de nós sermos muito reativos e pouco reflexivos. Então a gente reage muito rapidamente. E às vezes a nossa escolha está muito ligada a essa reação apressada. Eu não dormi em cima daquela ideia, eu não permiti que aquela ideia demorasse dentro de mim. O poeta Carlos Drummond de Andrade tinha uma expressão muito bonita num poema que ele escreveu, e que é um certo conselho a quem escreve. Ele dizia assim: convive com o teu poema antes de escrevê-lo. É tão interessante isso, você conviver com a escolha antes de tomá-la. Você ser capaz de colocar na orgânica do seu pensamento, no orgânico do pensamento, o processo da aplicação das ideias. O que eu gostaria de fazer? O que seria melhor para mim hoje? E um outro aspecto dessa postura de Maria, que é uma deficiência nossa, é a constância. A gente também falou sobre isso aqui na última vez que nós conversamos, como é difícil nós honrarmos uma escolha. Pode observar, nós não temos dificuldade de escolher. Nós temos dificuldade de honrar com as posturas de Marta o que nós escolhemos. Então, do ponto de vista antropológico cristão, as duas figuras, elas nos permitem um modelo só. Então, eu faço de tudo para ter uma vida cada vez mais reflexiva. Não quero me desprender dessa oportunidade de purificar os meus pensamentos por meio da reflexão, purificar as minhas escolhas por meio da minha reflexão e também colocá-las o tempo todo num processo de manufatura. Eu não posso ficar apenas pensando. Eu tenho que, de alguma forma, executar, honrar aquilo que eu decidi. E muitas vezes nós somos muito falhos na constância das decisões que nós tomamos. Nós vivemos muito, às vezes, sem ter o cuidado devido para que aquela escolha que a gente fez nos leve aos frutos que ela pode nos proporcionar. Perfeito, perfeito, perfeito. Fenomenal, fenomenal. Padre, segundo princípio que eu separei para a gente conversar, em inglês, a gente chama isso de whatever it takes, que significa, eu ganhei da minha esposa, eu não sei se na época que o senhor
tinha menos, era mais adolescente, eu só tinha o costume de assistir o Senna, mas eu gostava muito dele, e eu tenho dito que o motivo pelo qual eu gostava do Senna é porque ele tinha a mentalidade whatever it takes, que é eu vou até onde precisa e não até onde dá. Eu não vou até onde dá, eu vou até onde tiver que ir. E eu encontro, na minha visão, esse princípio dentro das Escrituras, quando eu vejo em João 12, 24, Jesus falando, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, dá muitos frutos. E a morte não é de morrer no sentido de ir para a cruz como ele foi, mas morrer de você se entregar completamente para aquilo. E vejo o apóstolo Paulo falando sobre isso em 1 Coríntios 9, quando ele fala, esmurro todo atleta corre, porém não sem metas. Esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Então, eu tenho certeza que na sua vida, padre, o senhor vive isso, senão o senhor não teria chegado aonde chegou, que é essa mentalidade que, na minha opinião, é por isso que a gente admira os atletas, porque eles têm coragem as pessoas que admiram o senhor, olhando por um âmbito natural, é óbvio que existe uma unção de Deus, é óbvio que existe um chamado de Deus, é óbvio que existe um plano de Deus, mas muito do que a gente admira da pessoa do padre Fábio de Mello é porque ele tem coragem de ter ido e ir todo dia até onde precisa para poder cumprir o que Deus tem para o senhor. Então eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso. Até você comentou na última live, o lugar mais cobiçado hoje é o lugar do conforto, que é esse de eu faço a dieta até onde dá. Aí quando não dá, tem muito um pouco a ver com o que você acabou de falar, né? Eu estudo inglês até onde dá, mas aí chega uma hora que começa a me incomodar, e desse jeito não tem fruto. Se o grão de trigo cair e não morrer, ele não dá fruto. Então eu tenho certeza que o senhor não chegou onde chegou, indo até onde dava, mas indo até onde teve que ir. E ninguém está falando aqui de falta de ética ou de integridade, nós estamos falando de empenho, de sacrifício. Não tem nada a ver com o que algumas pessoas falam de tem que fazer o que tem que fazer, se tiver que comprar, compra. Não, nós estamos falando aqui de ir até onde precisa ir pelo empenho íntegro e ético. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse conceito da entrega total, que em inglês a gente chama de whatever it takes, né? Eu vou ir até onde tiver que ir. Tudo na vida é processual. Não há nada que você não perceba que ali houve um processo. Se você faz um corte na pele, o corpo precisa de um tempo, ele precisa viver um processo de cicatrização. Tudo na vida, tudo que nós escolhemos vai nos colocar dentro de um processo que vai nos oferecer circunstâncias agradáveis ou não. Tudo vai depender. Ainda ontem nós falávamos no Evangelho, ontem o Evangelho era sobre sementes, continuará sendo no próximo domingo. Nós falávamos que quando nós olhamos para uma semente, nós temos todas as possibilidades da árvore condensadas nela. Então está tudo ali. Perfeito. Nada será dado a não ser o cuidado de você escolher o solo certo para a semente certa. Perfeito. Não adianta ser a semente certa no solo errado. Deus nunca errou com a gente. Eu falava isso ontem. Eu tenho consciência de que eu sou a semente certa. Felipe André, eu desconheço a sua vida, não sei como você viveu até o dia de hoje, não conheço os meandros da sua existência, mas sem medo de errar, você é a semente certa. Se por acaso você não deu certo, eu só vou trabalhar com a possibilidade de que você esteve durante muito tempo no solo errado. Eu nunca vou trabalhar com a possibilidade de que você era a semente errada. Então, nós temos que observar as circunstâncias do processo. Então, para eu, ainda ontem dava esse exemplo também. Se eu quero ter um curso superior, eu necessariamente terei que passar pelo ensino médio. E ainda que eu não tenha nenhuma vontade de esticar os meus conhecimentos de matemática, eu necessariamente terei que passar, porque é um processo normativo do ensino médio que eu tenha contato com a matemática. Agora, é claro que em são estado de saúde, eu jamais vou escolher ser um matemático se eu percebo que a matemática não me realiza.
não é um conhecimento que me faz feliz. Então, o que que eu vou fazer? Compreender o momento que eu preciso passar pela matemática como apenas uma circunstância e nunca como um definitivo na minha vida. Eu fico pensando que também é muito próprio do ser humano contemporâneo, desde que está aí rodeado de muitas possibilidades, muito angustiado, e a gente até compreende essa angústia a partir de Sartre, que dizia que a gênese de toda angústia está justamente nas possibilidades. Quanto mais possibilidade um ser humano tiver, maior vai ser o nível de angústia. Eu sempre costumo dizer assim, às vezes as pessoas me perguntam, falam, né? Ah, padre, eu estou tão angustiado porque eu não sei o que escolher, eu não sei como decidir. Falei, querida, que angústia boa. Pense naquele que está angustiado porque não tem escolha. Pense naqueles que estão angustiados porque eles não têm o direito de escolher. A vida os condicionou de uma forma tão cruel que eles estão ali absolutamente atados por uma circunstância que eles não escolheriam e que acabou sendo definitiva para eles. Todo processo humano de crescimento, de superação, é processual. E em todo processo há circunstâncias que vão nos colocar em contato com situações que nós não queremos, que nós não gostamos. E nisso está a grandeza. Só chega do outro lado, Felipe, quem tem resiliência para passar pela circunstância emocionalmente de forma saudável, porque eu não me entrego à desolação que aquela circunstância me causa, mas eu olho para ela e falo, você não é definitiva na minha vida, portanto, eu vou passar por você, porque o que me espera do outro lado, que sim, é o que eu quero que seja definitivo para mim em termos de conhecimento, em termos de emprego, em termos de relacionamentos, eu passando e chegando do outro lado, eu vou olhar para essa circunstância que um dia foi penosa para mim e eu vou compreendê-la de uma forma, nossa, com muita gratidão. Que bom que eu passei por aquele momento e que bom que eu suportei as dificuldades daquela circunstância. Você pode observar que o fracasso, às vezes o fracasso que nos faz pensar que nós somos a semente errada, ele acontece justamente porque nós colocamos muita atenção na circunstância que nos é desagradável e porque notamos essa circunstância com uma lente de aumento, ela acaba se tornando maior que nós. E estando maior que nós, ela nos retira da possibilidade de viver o processo de chegar do outro lado. Aí nós ficamos sucumbidos pela circunstância. Você ensina inglês. Vamos pegar aqui. Digamos que o sonho de todo mundo seja falar inglês. Até de quem não gosta de língua estrangeira. Por uma questão de sobrevivência. Quando a gente sai do Brasil, quando você entregou seu passaporte ali na Polícia Federal e você vai enfrentar o mundo, você sabe que se você falar inglês, você não passa fome, você não passa aperto em lugar nenhum do mundo. Então eu posso até falar assim, eu não escolheria estudar inglês. Mas sejamos honestos. Se hoje todos nós pudéssemos saber inglês, sem a circunstância de estudar, nós gostaríamos. Perfeito. O problema é que nós queremos o resultado sem as circunstâncias. Nós queremos chegar do outro lado sem que fizéssemos a viagem. Perfeito. Queremos andar 5.000 quilômetros, mas não gostaríamos de dar os primeiros passos. Aí, então, a fonte de todo fracasso é sucumbir-se às circunstâncias de cada instante. Perfeito. Fenomenal. Excelente. Fugir da sua pergunta. Não sei se eu falei da sua pergunta. Eu amo. A senhora é fenomenal. É muita. Eu particularmente piro. E esse momento aqui, puxando o gancho para o próximo assunto, eu entro naquilo que a gente falou no começo da live. Em 2010, 2011, eu comecei a dar aula eu não falo o nome por questões éticas, mas eu comecei a dar aula em duas das maiores escolas de inglês do Brasil. E eu comecei da minha história, né, que você estava falando, que as pessoas estavam te perguntando. E eu comecei a perceber que as pessoas não falavam inglês. Não, nem os mais disciplinados. E eu comecei a buscar, e vou importar a história. Descobri pesquisas neurocientíficas que comprovam que a fluência vem de ouvir. E que comprovam que, na verdade, a fluência, ela precisa
para que eu chegue até a fluência, eu preciso recriar o cenário de imersão de uma criança. E aí entra o ouvir, porque a criança ouve demais, repetidas vezes, ela não ouve uma vez só, ela tem um processo de saturação. Toda criança, uma das frases mais comuns que a gente tem de criança é: meu Deus, já assistiu aquele desenho 40 vezes, já viu aquele vídeo 70 vezes, já ouviu aquela música 90 vezes. Ou seja, ouvir repetidas vezes, inglês compreensível e contextualizado. A criança ouve várias vezes e o que ela ouve tem contexto. Ela não fica ouvindo "The book is on the table", "The book is on the table", "The book is on the table". Ela não fica ouvindo Fábio de Mello is gonna preach, Fábio de Mello is gonna preach. Ela tem uma história dentro do que faz sentido na cabeça dela. E basicamente todo o meu método se apoia nisso. Recriar o ambiente de imersão de uma criança nativa. Eu boto meus alunos para ouvir repetidas vezes em inglês compreensível e contextualizado. Então a gente conta história, cria história, usa best-sellers, Sherlock Holmes, Hamlet, usa a Bíblia, usa histórias, fonte de história. E aonde eu quero chegar, né, no nosso assunto? Jesus falava muito, e eu falo isso para os meus alunos: jamais entrará no reino da fluência se não for como uma criança. Porque Jesus vivia falando, deixa. As pessoas tentavam impedir as crianças de chegar nele, e ele falava, deixa, porque deles é o reino dos céus. E tem muito a ver com a fluência, porque a criança, ela não tem tanta vaidade. Lembra que a gente conversou sobre o conceito da vaidade? O medo de errar, né? O medo de errar. A criança, ela não... Einstein falava que insanidade é querer outros resultados fazendo a mesma coisa. A criança, ela não tem dificuldade de... Ela não chega falando assim, olha, eu nunca consegui ser fluente e eu quero ser fluente, mas eu já sei ser fluente. Porque quando eu resisto a um método, eu estou dizendo que eu já sei, mas como é que eu sei se eu não tenho resultado? A criança não tem essa resistência de eu já sei, eu só quero que você, sei lá o que eu quero que você faça comigo, porque se eu já sei, eu sei nem o que eu estou fazendo aqui. Ela é inocente, ela deixa, não é à toa que nós temos que ter tanto cuidado com as crianças, porque é muito fácil para uma pessoa mal intencionada levar uma criança, levar embora, levar para pedofilia, levar para um site errado, porque a criança se deixa levar, ela deixa você levar. E uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é justamente dentro do que o senhor estava falando agora, é esse processo. Para eu chegar em 5.000 quilômetros, eu tenho que dar os primeiros passos. E para eu ser fluente, eu tenho que voltar a ser como criança. Eu tenho que voltar a ser como criança. Só que as pessoas... E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A dificuldade que as pessoas têm de se desarmar do que ela sabe, se desarmar da reputação. Eu lembro que você contou uma história aqui do casal que foi pego no Rio, né? E ao invés de ser como uma criança e pede desculpa, não. Eu sou um engenheiro, eu sou fulano. Imagina se fosse o padre Fábio de Mello, né? Você sabe quem que você está querendo prender? Eu sou... Deus me livre, não falaria nunca isso. Eu sei, eu estou dizendo com certeza. Mas essa mentalidade, né? Então, assim, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão de a importância de eu... Se eu não for como uma criança, eu não dou o primeiro passo, eu não começo, eu não aprendo, eu não me desarmo. E por que é tão difícil a gente viver esse processo no dia a dia? Ô Felipe, eu acredito que à medida que nós vamos crescendo, nós vamos arrumando os disfarces da alma. Disfarces para a alma. Então, a minha titulação, olha, eu, por exemplo, eu sou formado em filosofia, depois fiz faculdade de teologia, fiz uma pós-graduação em filosofia da educação e depois fiz mestrado em antropologia teológica. Isso me protege. Isso é uma ilusão da minha parte. Mas em muitos momentos essa roupagem, ela me parece, ela parece que me esconde daquilo que em mim ainda é inferior, daquilo que ainda em mim é medroso. Perfeito. Eu ainda fico comparando o tempo todo. Por quê? Porque todos nós somos processos muito machucados. Se eu for ter a oportunidade de aí sentar com você, se a gente desligasse essa live e nós tivéssemos a oportunidade de contar um a vida do outro,
eu tenho certeza que eu encontraria aí no seu HD da memória um Felipe que muitas vezes foi machucado, humilhado, gente que não acreditou em você, gente Certeza. que olhou para você e lhe menosprezou porque naquela época você ainda não tinha o suficiente para agradar. Então, de alguma forma, todos nós trazemos esse déficit emocional. E aos poucos a gente vai descobrindo esses disfarces. Há pessoas que ficam famosas porque cantam, porque escrevem, porque dançam, porque têm uma notoriedade artística, tocam um instrumento e acabam usando dessa arte, deste dom que descobriram, que conseguiram desenvolver, como um esconderijo da fragilidade. Toda vez que vê uma pessoa tocando bacana, ao invés de sentir-se feliz porque tem alguém que pode saber um pouco mais que ele, não, pelo contrário, já tem uma necessidade de desmerecer o outro, sabe? Como se o talento do outro fosse uma afronta ao meu. E quem está confortável em si mesmo, quem já fez o dever de casa, que é o que todo mundo deveria fazer, de reconciliar-se com os meninos e meninas que são frágeis dentro de nós ainda, que ainda precisam de muita atenção, que ainda precisam das aprovações dos outros. Quem já fez esse dever de casa, quem já está mais confortável em si mesmo, não tem nenhum perigo, não se sente ameaçado em dizer publicamente, nossa, isso eu não sei. Ou se você me faz uma pergunta na frente de todos, eu ter toda a simplicidade do mundo e dizer, não sei, professor. Desculpa, não estudei o suficiente. Ou não terei nenhum problema em falar. Digamos que eu estivesse estudando inglês. Se eu estivesse aqui falando com você numa aula em público e de repente eu não soubesse pronunciar corretamente uma palavra em inglês, eu serei o primeiro a rir de mim. Eu não quero dar esse direito ao outro. Porque quando eu rio primeiro de mim, o outro, de alguma forma, já fica menos fortalecido para continuar rindo depois. Fenomenal, fenomenal. Mas se eu não tenho, meu amigo, se eu não tenho essa desconstrução diante de mim, a necessidade de desconstruir. Olha, neste momento, as minhas titulações não valem nada, porque eu estou aprendendo inglês. E para eu aprender inglês, não adianta eu ser doutor em alguma coisa que não seja em inglês. Eu volto à estaca zero do aprendizado. Perfeito. E quem não tem disposição de voltar na estaca zero do aprendizado, não vai aprender mais nada na vida. Porque eu posso ser um expert num assunto, mas eu não sou em 99% do conhecimento humano. Então, toda vez que eu reconheço que eu não sei, eu já estou abrindo em mim as possibilidades de vida saber. Agora, eu me fecho numa arrogância, num orgulho e tendo a desprezar quem sabe ou menosprezar o seu trabalho porque eu sei que você é muito mais eficiente do que o meu, eu estou dando testemunho publicamente de que eu não estou trabalhado humanamente, de que eu ainda continuo tão frágil quanto era quando me machucaram, quando eu era criança, que eu continuo humilhável, isso é, o outro pode me humilhar hoje como ele me humilhou naquele tempo. Eu não demonstro que superei, que avancei. E é lamentável, porque quando eu perco a espontaneidade de errar, eu estou me privando de aprender. Não, repete essa frase, por favor, padre. Agora eu não sei, eu sou tão prolixo, falo tanto. Quando eu perco a espontaneidade de errar, eu perco a oportunidade de aprender. Uau, uau, né? Uau. Isso que você estava falando me fez lembrar de uma outra coisa. Eu uso muito coisa da Bíblia para ensinar para meus alunos. E uma das coisas que eu falo que me veio à memória com a sua resposta é que eu falo, a Bíblia conta em Gênesis que um dia Deus visita Abraão para avisá-lo que finalmente, depois de tantos anos, ele ia ter o filho. E eu acho muito interessante que a Bíblia fala que Deus, quando visita Abraão estava fora da tenda. E a Bíblia fala que quando Deus avisa Abraão que ele vai ter um filho, lá dentro da tenda, Sara ri no seu interior. E eu digo que dentro de nós existe um Abraão que fala, eu vou ser fluente em inglês, eu vou viver meu sonho.
E existe dentro de cada um de nós uma Sara que quando Abraão recebe uma promessa, a Sara interior nossa faz assim. Você, fluente? Conta outra. Tem dentro de nós uma Sara que ri. E eu me lembrei de uma frase que você postou. Quem vive para agradar os outros não tem tempo de ser fiel a si mesmo. É um pouco disso, né, padre? Sim. O que muitas vezes freia o nosso Abraão de crer, agir e conquistar é essa Sara interior que ri, mas que não prejudicaria tanto se a gente não tivesse tanta essa necessidade de agradar e tanto esse medo de errar, né? Ou eu estou viajando na maionese aqui? Não, corretíssimo. Eu acredito que a experiência que é muito humano isso. Eu o tempo todo fico prestando mais atenção no que está acontecendo em mim a partir do outro do que necessariamente a partir de mim em mim. É um vício que nós temos. A gente faz porque a gente quer uma reação do outro. E quando a gente não tem competência naquilo que a gente está fazendo, como no processo do aprendizado, a gente não quer a reação do outro. Isso é uma imaturidade. É uma imaturidade, porque eu não tenho que viver nem para agradar, nem para desagradar. Eu tenho que viver para ser fiel a mim. Que existem dois extremos do querer agradar. Aquela pessoa que vive bajulando, e aquela que vive metendo os pés. Que não está nem aí, né? E são exatamente o mesmo lugar. Exatamente, pode observar. Quem vive com muita necessidade de agradar e quem vive com muita necessidade de desagradar está numa espécie de neurose. É que às vezes a gente só presta atenção em quem está querendo agradar muito. Quem está querendo desagradar o tempo todo, chamar atenção para o tanto que ele é capaz de ser desagradável, é porque ele está querendo tanta atenção quanto aquele que agrada sempre. Uau! Então, nós, às vezes, não percebemos que nós estamos atuando nesses dois pontos extremos. Ou porque quero agradar muito, ou porque quero desagradar demais. Meu amigo, é o caminho do meio sempre. O caminho do meio é o mais sábio, é o mais equilibrado. Por quê? Eu sei que em mim há traços da minha personalidade que me colocam numa necessidade extrema de prestar atenção o quanto eu estou agradando. E eu também percebo que em mim, às vezes, na minha rebeldia, na minha vontade de aparecer, eu serei aquele que vou sempre fazer o papel de Sara, desagradar. Ali naquele caso, né? Não que Sara fosse uma mulher desagradável. Mas naquele momento, você pode observar, trabalhos em grupos sempre acontecem assim. Nós temos aquela divisão natural dos que estão ali para colaborar e dos que estão ali para dizer que não vai dar certo. Então, eu dentro de mim tenho as duas figuras. Eu nem preciso ficar esperando que os outros o façam. Eu sou o primeiro a me boicotar e eu sou o primeiro também a criar soluções. Não posso esperar isso dos outros. E quando eu tomo a rédea da minha história e opto por fazer esse caminho do meio, eu vou me livrar das duas neuroses. Eu acho que a gente sempre se equilibra, a gente está mais numa polarização. Dificilmente quem está tentando agradar o tempo todo tem a postura meio de contestador que desagrada o tempo todo. Ou a gente está num ponto ou a gente está no outro. Mas o caminho do meio é muito saudável para a gente poder minimizar o poder dessa neurose que é tão natural dentro de nós. Perfeito. Mas agora você falou de um aspecto muito interessante, que é justamente o estar dentro da tenda. A gente só entende quando a gente entra na tenda do outro. Entender é entrar na tenda. Então, a melhor maneira que eu tenho de entender a situação de uma pessoa é abrindo mão da minha e, metaforicamente, entrando na tenda com ela. Talvez Sara não pudesse... Abraão não entrou na tenda com Sara. Não entrou no entendimento para que aquela mensagem pudesse ser compreendida da mesma forma. Aprender é isso. Né? Eu só entendo alguém, eu só entendo um assunto quando eu, de alguma forma, me despojo um pouquinho dos meus excessos
e entro naquela tenda que está sendo proposta para mim. Uau, uau, uau. Padre, última coisa que eu separei para a gente falar, só quem está chegando agora, né? Eu estou conversando com o Padre Fábio de Mello sobre 4 princípios espirituais bíblicos que eu opero, que eu implemento para poder trazer adultos para a fluência. O quarto que eu separei é o princípio do nascer de novo, que é aquilo que Jesus fala quando ele conversa com Nicodemos, e ele fala para Nicodemos: se você não nascer de novo, jamais entrará no reino dos céus, que é o que está em 2 Coríntios 5,14, nova criatura se fez, e que é o que aconteceu com Saulo, que encontra Jesus na estrada para Damasco, cai do cavalo, e ele recebe um novo nome, uma nova identidade. E eu falo muito, padre, para as pessoas, que se eu não sou fluente hoje, significa, e não tem nada de errado com ser fluente. A gente falou sobre isso. Eu não sou maior do que ninguém porque eu sou fluente, e nem sou menor porque eu não sou fluente. Não estou querendo dizer que está errado. Eu estou só dizendo o seguinte: se um dos meus objetivos é ser fluente, seja lá por quem eu sou, se eu não sou fluente, quem eu sou não chegou e provavelmente não vai chegar. E se aí eu falo da questão do nascer de novo, de eu me tornar não um nascimento espiritual, mas eu me tornar uma nova pessoa. Porque se eu continuar tendo vamos voltar em Einstein, os mesmos hábitos, a mesma agenda, a mesma rotina que não me gerou fluência até hoje, eu não vou mudar. E eu queria saber de você, quando o senhor identifica que bateu numa tampa, como é que você vive esse processo de se reinventar? Porque você não chegou até aqui sendo a mesma pessoa que você era 20 anos atrás. Como é que você vive esse processo de, alguns chamam de reinvenção, outros chamam de você repaginar, enfim, de você montar novas agendas, novas rotinas, novos hábitos para poder chegar em novos lugares? Olha, eu compreendo a existência como um eterno exercício de criar competências. Eu tenho um romance que eu estou escrevendo agora que a frase inaugural é essa. É a mulher que sabe que vai morrer e ela diz assim: não me engano, até para morrer a vida me pede competência. Então eu sei que até para eu morrer eu teria que ter uma competência própria para aquilo. E eu compreendo que esse nascer de novo que Jesus propõe a Nicodemos, que aliás é um dos textos mais ricos do ponto de vista da espiritualidade, do que nós podemos compreender ali como a espiritualidade como um movimento de renovação diário, de constante superação, e por que não usar a expressão, né, a evolução que nos leva a um novo entendimento, aquilo que Paulo chamava de metanoia, que é a mudança da mentalidade, a mudança da postura. O tempo todo, Felipe, eu preciso eu preciso gestar novas competências. E a vida às vezes é tão cruel com a gente, você começou dizendo isso, que às vezes a competência da manhã não serve para a tarde. Tudo muito rápido do ponto de vista existencial. Se não é rápido, você precisa se questionar se você está vivendo do jeito certo. Se está amoroso para você, se a vida não está te dando uns tapas na cara e te pedindo uma nova postura diferente todo dia, é porque você está acomodado naquilo que você já achou de si. Fenomenal. Mas eu vivo. Ainda hoje eu escrevi sobre isso, postei aqui agora mesmo. Posso ler aqui? Claro! Posso? À vontade. Tá aqui. Postei hoje à tarde. Às vezes eu me desfaço, do inteiro abro mão, exponho minha inteireza à procela da dúvida, destranco as cercas, sou toda invasão. Porque é no seio da tormenta que se garimpa a verdade. Alcança-se a essência, a justa pertença. Eu sou filho do conflito. Quem me reúne é a dispersão. Eu acredito mesmo nisso. Eu acredito mesmo nisso. O tempo todo a vida está me expulsando do ventre, Felipe. E eu tenho que nascer de novo.
Eu tenho que ter uma nova postura, eu tenho que ter um novo direcionamento, eu tenho que oxigenar as minhas ideias, porque senão fica aquela pessoa que fala a mesma coisa a vida inteira. E não há outra maneira de oxigenar as ideias senão lendo, conhecendo, estudando. Eu preciso oxigenar o meu vocabulário. Eu fico abismado de ver como o vocabulário do brasileiro é pobre. Existem palavras que estão morrendo porque nós não as usamos. Palavras lindas, com significados lindos, estão morrendo porque os novos autores não as conhecem e não incluem na sua trama. Eu me lembro que quando comecei a publicar os meus livros, eu escutei isso do editor que estava responsável pela minha obra. Padre, nós temos aqui uma sequência de umas 100 palavras que a gente gostaria que o senhor simplificasse. Eu falei, não. Ele queria que eu mudasse para outros termos, para outras palavras. Eu falei assim, eu não vou fazer com o meu leitor o que eu não gosto que façam comigo. Eu gosto de ler e aprender, Felipe. Eu gosto de ter o meu livro de leitura, eu sempre tenho um livro que eu estou lendo. Do lado dele tem o caderninho onde eu anoto. Onde eu anoto as palavras que eu não conhecia, onde eu recordo as palavras que já estavam esquecidas em mim, porque como eu sempre fui um bom leitor, então, para mim, o vocabulário, ele era, no primeiro momento da minha leitura, a minha principal fonte de pesquisa. Eu queria aprender palavras novas. Eu não queria ficar falando apenas aquele cestinho de palavras que o meu núcleo familiar cultural me deu. Eu queria ampliar esse vocabulário. Nossa, isso é tão a sua área, né? sem querer, estou falando da sua área. Então, o tempo todo, eu aprendi uma palavra nova, comecei a incorporar no meu discurso, eu estou nascendo de novo. Mínimos nascimentos. Mínimos. Perfeito. Pequeninos, que às vezes podem nem alterar muito o resultado da minha existência. Mas é assim que eu vou construindo esse mosaico, esse quebra-cabeça. Eu motivo muito as pessoas a usarem palavras que estão ficando esquecidas. Eu sei que na língua inglesa, a riqueza é o vocabulário. Porque eu desvendo o mundo pelas palavras. E isso gera um analfabetismo, às vezes, funcional. Por exemplo, eu vou ler uma sentença escrita por um juiz. Claro, ali tem um jargão próprio do direito. É uma área de conhecimento que eu não domino. Então, é possível que eu tenha ali várias palavras que vão me prejudicar na decodificação do que aquele texto está querendo dizer. Perfeito. Eu detesto essa ignorância. Eu me sinto muito desconfortável quando o texto me diz assim, você não é capaz de me desvendar. Eu sou maior que você. Cara, nessa hora, quando a palavra fica maior do que eu, quando o significado não cabe dentro de mim, e às vezes, porque pode ser de outro jeito. Digamos que eu esteja lendo Marcel Proust. Aí ele com aquela riqueza de vocabulário, século XVIII, século XIX, início do século XIX, palavras que já caíram em desuso e que são lindas. Aquela palavra, ela me encanta de um jeito, nossa, que palavra bonita. Por exemplo, drolática. Que palavra bonita. Ela me convida, filho, me descubra quem sou eu, o que eu significo. Vai lá. Você tem seu amigo, o pai dos burros aí do lado. Eu não leio sem o pai dos burros do lado. Então, em vez de eu me sentir diminuído por ela, eu me sinto atraído por ela. Uau! Cara, o conhecimento é a principal fonte de renascimento que nós temos no nosso dia a dia. Uau! E é claro que Jesus se referia a esse renascimento com Nicodemos. Nicodemos era um homem estudado, era um homem absolutamente conhecedor da lei, mas existiam algumas coisas nele que precisavam renascer. Algumas coisas na perspectiva de Nicodemos já estavam antigas. Jesus é o Novo Testamento, Felipe, nós não podemos esquecer disso. Perfeito. Naquele momento, Nicodemos representa o Antigo Testamento, toda a raiz de Jesus, mas que Jesus queria renovar. Então ele fala para ele, olha, tudo isso que você já sabe é maravilhoso.
lhe fez viver até o dia de hoje. Mas é você mesmo que está dizendo que está cansado. É você mesmo que está com um semblante de que a vida que você viveu até agora não está sendo suficiente para lhe fazer continuar. Então eu lhe proponho novo. Sabe qual é a melhor maneira, Nicodemos? É você nascendo de novo. E é claro, naquele momento ele não entende a metáfora, ele diz, mas como posso eu, sendo um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus, não, relaxa. Eu falo em metáforas, é parábolas. Você vai entender isso um pouco melhor. Não pegue a palavra ao pé da letra, ele já dava uns conselhos aos radicalistas. Interprete com mais amplitude, você vai ver que há uma forma linda de você renascer, que é você conhecendo, entrando, permitindo que o mundo que até então lhe fazia parecer ser ignorante, esse mundo lhe permite o acesso pelo estudo, pelo conhecimento. Então, assim é a vida, meu amigo. Não tem outro jeito de viver, senão vivendo os múltiplos renascimentos que o conhecimento nos proporciona. A cada palavra de inglês que uma pessoa aprende, é uma chave de leitura que ela tem para resolver uma realidade quando ela estiver fora do Brasil. O tempo todo. Então, é conquistar competências. O tempo todo eu vou conquistando competências. Porque, como nós também já falamos, só a competência nos dá motivo para a coragem. Perfeito. Ser corajoso sem competência pode ser burrice. Uau! Fenomenal. Eu considero esse um momento muito importante para viver isso, padre. Até eu estava lendo uma notícia hoje. A Amazon contratou 100 mil pessoas e está contratando mais 75 mil. Ou seja, o próprio mundo, entre aspas, né, tá se reinventando, está renascendo, está mexendo, está se deslocando. E quem demorar, igualzinho você falou, se você não está recebendo uns tapas na cara da vida nesse momento, você está meio... O que você está vivendo, né? O negócio está mudando. E, enfim, quero te agradecer mais uma vez por esse bate-papo maravilhoso, por destilar e compartilhar com a gente a sua sabedoria. Quer falar alguma coisinha de encerramento, Padre Otávio? Bom, querido, só agradecer, prazer enorme você me convidar novamente para essa conversa. Da outra vez ficou faltando, né, uma continuidade. E para mim tem um prazer enorme estar aqui com você e agradeço todo mundo que esteve com a gente também. Beleza, demais. Obrigado, padre. Agradeço também a presença de todo mundo. No começo da live, o padre perguntou a respeito das pessoas que, porventura, possam estar assistindo, da audiência dele, dos seguidores dele. Isso. A gente, a gente está com a turma aberta, vai fechar hoje, meia-noite, daqui a 5 horas e 10 minutos. Se você quiser saber mais informações, quando acabar, eu vou desligar aqui a live agora, você vai no meu perfil do Instagram, clica no link e tudo vai estar lá. Obrigado a todos, padre. Obrigado. Deus abençoe demais. Valeu, gente. Tamo junto. Prazer, professor. Tchau, tchau. Tchau.